A metáfora está na moda. Assim, escrevi esse roteiro metafórico para apresentar o hospital chamado Brasil. O filme revela imagem a imagem, passo a passo, a metáfora do Brasil como um corpo adoecido por narrativas distorcidas, diagnósticos manipulados e terapias ilusórias. Ao longo do filme, cada cena convida você e toda a gente a uma reflexão simbólica sobre a negação coletiva da enfermidade nacional e a urgência de lucidez ética, preparando cada pessoa da audiência para entender e compreender o livro Lições do Brasil, a Razão de Todos os Males. O livro já estará no Clube de Autores. E vai ser distribuído em mais de 80 países, desde o Brasil e Portugal chega à Austrália, a Nova Zelândia, a Espanha e a Alemanha, daí viaja para a Coreia do Sul, Emirados Árabes e mais 72 países. Você nunca pode pensar que vai ficar sem ler um dos livros desse autor. Entregamos diariamente e gratuitamente mais de 110 mil livros em IPDV para ler até de celular. De graça. Livre de direitos autorais, você pode imprimir páginas, trechos, copiar, colar, reinterpretar, enfim. O livro é seu. Por falar em países, vou começar a minha narração deste filme informando: há países que se projetam como fortalezas. Outros se imaginam como berços de civilização. O Brasil, porém, por vezes, se assemelha a um hospital, desses em que os corredores são largos, os diagnósticos são contraditórios e os próprios pacientes passam a desconfiar da medicina. Nossa doença é de incubação longa. Tem origem nas palavras que repetimos sem pensar, nos mitos que aceitamos sem questionar, nas soluções que aplicamos sem entender. Desde cedo, aprendemos a nos ver como um povo abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas basta olhar com mais atenção para perceber as sutilezas dessa fé nacional. Por trás do otimismo tropical, pulsa uma enfermidade mal diagnosticada, um tipo de febre simbólica que transforma problemas crônicos em gambiarras narrativas. Não adoecemos de ontem, nem de uma pancada só. O hospital chamado Brasil funciona como um sistema de anestesias sociais. Nossas emergências éticas são tratadas com placebos discursivos. Diante de cada escândalo, bastam alguns remédios midiáticos, uma CPI, uma hashtag, uma promessa. A ilusão de cura é mais reconfortante que a disciplina da reabilitação. As metáforas médicas não são casuais. Como já apontei em outras obras, notadamente no apêndice de A História do Mundo em 88 Mentiras, há uma razão profunda pela qual o Brasil parece preso a ciclos de recaída. De fato, para além dos fatos, eu posso afirmar: nós nunca temos apenas um governo adoecido. Temos uma cultura simbólica que normalizou a enfermidade, uma espécie de complacência com a corrupção, uma naturalização do improviso, uma alergia histórica à responsabilidade. Tudo isso forma o quadro clínico de uma nação que aprendeu a conviver com suas próprias feridas sem jamais limpá-las de fato. Há algo de patológico em nossa maneira de pensar o tempo. Ora fugimos do passado, ora idolatramos um futuro que nunca chega. Entre uma coisa e outra, o presente vira sala de espera. E o brasileiro médio, como um paciente resignado, aprende a sentar-se, esperar e, quando muito, reclamar da fila. A cultura da procrastinação moral é um dos sintomas mais evidentes dessa doença. Sabemos o que precisa ser feito, e muitas vezes até quem precisa fazer, mas preferimos adiar. Há sempre uma eleição futura, um novo salvador, uma promessa no horizonte. Assim, curativos tornam-se protocolos. E a infecção, sistêmica. É chegado e até passado o momento de que cada pessoa, nós, o povo brasileiro, compreender que não há cura sem nomeação da dor. Nesse ponto em que se está, o Brasil dos brasileiros e das brasileiras precisa se olhar no espelho estilhaçado de sua própria identidade e perguntar: onde dói de fato? E por que aceitamos conviver com essa dor como se fosse normal? É fato 2 pontos. Como em toda enfermidade, há também os falsos diagnósticos. Há quem acredite que tudo se resolve com mais Estado. Outros, que basta menos política. Alguns, mais ingênuos, defendem que precisamos apenas de mais amor. E assim, nunca pensamos que a raiz do problema talvez esteja menos nas instituições e mais nos indivíduos. Na verdade, o que sustenta a doença brasileira é uma conjunção trágica: ego inflado, senso crítico atrofiado e medo de verdade. Isso cria uma recusa coletiva ao autoconhecimento, exatamente o que impede qualquer cura real. Revisitando 1000 anos de história, não precisa ir mais longe. Vemos que os médicos dessa nação Brasil, e aqui me refiro aos pensadores, educadores, líderes espirituais e formadores de consciência, precisam recuperar o ofício ético da escuta. Escutar os silêncios do povo,
escavar as metáforas adoecidas, reabilitar o sentido das palavras. Não se trata de prescrever panfletos ou fórmulas prontas. Trata-se de restaurar o vínculo perdido entre diagnóstico e responsabilidade. Devemos ainda lembrar e incluir. Existem também os enfermeiros do caos, ideólogos, populistas, operadores de discurso. Esses não querem curar. Alimentam-se da doença, criam rotinas de dependência, investem no ressentimento, transformam dor em capital político. São eles os primeiros a gritar cura. Quando o paciente ainda sangra, nesse contexto, a linguagem torna-se campo de batalha. Como já discuti em O Dragão e o Sabiá, o colapso civilizacional é precedido pelo colapso semântico. E no Brasil, as palavras foram sequestradas por narrativas que já não se importam com a verdade, mas apenas com o efeito. Diagnósticos são substituídos por slogans. E o debate vira espetáculo, mas há esperança. Todo organismo tem capacidade de regeneração desde que reconheça a própria fragilidade. A partir do momento em que deixamos de nos ver como vítimas e assumimos a autoria da nossa condição, a possibilidade de cura se insinua. A cura é uma cura diferente, é a cura que não virá por decreto, mas por vigilância interior. Assim, este hospital simbólico pode, sim, se transformar, mas não por mágica. É importante lembrar, a mudança começa quando o cidadão comum, não o herói, não o salvador, decide reconstruir sua ética cotidiana. Quando se recusa a mentir para si mesmo. Quando se atreve a questionar as receitas prontas. Quando transforma o silêncio da resignação em pausa para a reflexão. É essa travessia que o leitor dos livros, Lições do Brasil, a Razão de Todos os Males, e o livro É Última Chamada, As Crônicas do Colapso, está sendo convidado a realizar. É um convite para começar a empreender uma jornada, não uma jornada política, embora ela tenha consequências públicas, mas uma jornada espiritual. Uma jornada que faz uma terapia, a terapia da lucidez, um tratamento à base de discernimento e gravitas. Tem que ser assim. A doença brasileira não é apenas institucional, é simbólica. E a cura, portanto, será também simbólica. E antes que nos precipitemos em soluções, é preciso compreender o funcionamento do nosso próprio pensamento. Porque muitas vezes não é o sistema que nos manipula, mas o modo como interpretamos o mundo. Nos filmes que produzimos, nos livros que escrevemos e entregamos a você, seguimos a abrir a caixa de Pandora onde estão as raízes de todos os males. Uma dessas raízes alimenta os vícios cognitivos que sustentam nosso auto-engano coletivo. Como dizia o velho estoico, não é o que acontece que nos adoece, é o modo como interpretamos o que acontece. O hospital chamado Brasil continua aberto. Mas talvez, ao final desta travessia, possamos enfim começar a tratá-lo de dentro para fora. Use os nossos app. Todos facilitam você a separar a verdade da mentira simples no seu celular, tablet ou computador. Colou? Sabe na hora. Não custa nada. É só pegar aqui no encaminhamento.